15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e suntuosamente veladas sob a noite das idades, que se desenvolveram nesses tempos antigos, quando nenhuma das maravilhas do universo atual não existiam? Nessa época primitiva, quando a voz do Senhor, tendo-se feito ouvir, os materiais que deveriam no futuro juntar-se simetricamente e por si mesmos para formarem o templo da natureza, encontraram-se subitamente no seio de vazios infinitos. Quando a essa voz misteriosa, que cada criatura venera e adora, como a de uma mãe, notas harmoniosas variadas se produziram para irem vibrar o conjunto e modular o concerto dos vastos céus. O mundo no seu berço não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida. Não, o poder criador não se contradiz nunca, e como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas mais acima e do impulso inicial inerente à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva dá sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a acumulações de matéria nebulosa que se dividiram, elas mesmas, e se modificaram ao infinito para darem à luz, nas regiões incomensuráveis da extensão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre outro e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde então a sua vida astral particular. Os outros, ocupando uma extensão, não aumentaram senão com uma certa lentidão, ou se dividiram de novo em outros centros secundários. 16. Em nos reportando somente alguns milhões de séculos anteriores à época atual, nossa Terra não existia ainda. Nosso próprio sistema solar não tinha ainda começado as evoluções da vida planetária. E, no entanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão a vida e a existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolve, sob outros aspectos, os quadros da imensa criação. Que digo, já os esplendores não são mais os que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento do infinito poder. E nós, pobres pequenos seres, que viemos depois de uma eternidade de vida, nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza, saibamos que a eternidade está antes como depois de nós, que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criações. Tais nebulosas, que distinguimos com dificuldade nos confins do céu, são aglomerações de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, o centro de catástrofes ou de ruína. Saibamos que do mesmo modo que estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores, que a criação universal não está limitada em nós e que não podemos aplicar esta palavra à formação isolada de nosso pequenino globo. A criação universal. 17. Depois de termos remontado, tanto quanto está na nossa fraqueza, até a fonte oculta de onde emanam os mundos, como as gotas de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados.
A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que expõem a sua magnificência diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, o que é mais, a geratriz eterna. Ela não desapareceu. Essa substância da qual provém as esferas siderais não está morta. Essa força, porque dá, ainda, incessantemente, à luz a novas criações, e recebe, incessantemente, os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que desce nos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que preenche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado ali onde o céu astral não brilha ainda, mais ou menos modificado por diversas combinações segundo as localidades da extensão, não é outra senão a substância primitiva em que residem as forças universais, de onde a natureza tirou todas as coisas. Nota. Se perguntasse qual é o princípio dessas forças e como pode estar na própria substância que o produz, responderíamos que a mecânica disso nos oferece numerosos exemplos. A elasticidade, que faz distender uma mola, não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. Os corpos que obedecem à força centrífuga recebem a sua impulsão do movimento primitivo que lhes foi dado. 18. Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo, segundo sua condição, princípio em estado latente que dorme lá, onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, porque há muitos outros reinos naturais, dos quais não supomos a própria existência, sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. As moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida do mesmo modo que a semente e o embrião e se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Importa muito se compenetrar dessa noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida não somente de leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal que forma gerações espontâneas sobre cada mundo, à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora de aparição do produto da vida durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. É, pois, verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus criou sempre, cria sem cessar e criará sempre. 19. Mas, até aqui, temos guardado silêncio quanto ao mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre os seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão um ensino muito restrito sobre o modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo me calar ainda sobre certas questões, embora me seja permitido aprofundá-las. Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que são humildes diante de Deus, direi, suplicando-lhes, não basear nenhum sistema prematuro sobre as minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série, divinamente fatal, dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte o seu augusto tipo que o espírito toma lugar entre as humanidades.
Ainda uma vez, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes calar-me sobre questões tão elevadas, acima das nossas meditações comuns, antes que vos expor a desnaturarem o sentido do meu ensino e a vos mergulhar, por falta minha, nos dédalos inextricáveis do deísmo ou do fatalismo. Os sóis e os planetas. 20. Ora, ocorre que, num ponto do universo, perdida entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensa sob a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa está animada por leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e notadamente da força molecular de atração, ela toma a figura de um esferoide, a única que pode revestir, primitivamente, uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares para o centro, logo modifica a esfera primitiva para conduzi-la, de movimento em movimento, para a forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. 21.